Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui ao vivo desde 9h30 da manhã. Hoje é o dia 2 dessa imersão da LJ. Ontem também, no dia 1, tivemos 2 aulas maravilhosas. Lembrando que todas essas aulas vão estar postadas depois na plataforma para vocês acessarem e assistirem com calma. Os materiais também vão estar lá para vocês poderem pensar e relembrar os conceitos, reunir com o seu grupo e estar aqui conosco durante esse desafio Liga Jovem, desenvolvendo os projetos de vocês. Então, agora a gente vai ir respondendo aos poucos as perguntas de vocês no chat. Não deixem de assinar a lista de presença, tá? Então, hoje teve uma lista para cada aula, então se você assistiu a primeira aula, teve uma lista, se você assistiu a segunda aula, não importa em qual link, você assina a segunda lista, e agora nós estamos aqui na aula de finanças, pode assinar a terceira lista de novo. Lembrando que a gente vai falar agora sobre finanças aplicadas, e então nós recomendamos esta aula para as categorias de ensino médio e ensino técnico. Quem for do ensino fundamental também pode ficar conosco, mas não é algo obrigatório ou essencial para o seu projeto, tá ok? E para falar com a gente sobre finanças aplicadas, eu queria chamar aqui conosco novamente ela, que é especialista de projetos, fundadora da Juntos Brasil e foi eleita Forbes Under 30. Ela vai se apresentar um pouco melhor. Eu queria chamar aqui para o palco a Evelyn. Evelyn, mais uma vez, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Para mim é uma honra estar aqui te apresentando, imagina, né? Quem sou eu, então. Deixo aí com vocês. A gente responde as perguntinhas deles no final, que ficou muita pergunta da live anterior, né? Mas o tempo é todo seu, então. Obrigada mais uma vez, Evelyn. Maravilha, eu que agradeço, Lili. É um privilégio estar aqui com você e vamos embora conhecer e ajudar a formar, né, esses projetos maravilhosos da 4ª edição do DLJ. Vamos embora. Bora! Então, pessoal, de manhã a gente já falou bastante sobre finanças, né? A gente fez aquele alinhamento bacana ali de como que a gente faz para ajustar a introdução a finanças, ao propósito e negócio, e agora a gente vai fazer finanças aplicadas. Para quem não estava aqui de manhã, deixa eu me apresentar de novo, né? Meu nome é Evelyn. Para a comunidade surda que está aqui com a gente, o meu nome é Evelyn e o meu sinal é assim, um Ezinho cacheado. Boa. E eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado, na altura dos ombros. Estou usando uma camiseta rosa, escrito Desafio Liga Jovem, e um óculos na cor vinho. E vamos embora. Bom, a gente falou bastante, né? Eu queria abrir para algumas perguntas. Eu vi algumas perguntas aqui no chat do YouTube. Eu lembro de algumas, mas produção, se a gente tiver algumas perguntas, aí a gente abre com as perguntas e eu vou para a parte aplicada. Podemos? O que vocês acham? Se não der, eu toco daqui. Só esperando sua produção maravilhosa. Eles são muito bons, gente. Deixem seus elogios aí no chat para essa produção maravilhosa que está aqui nessa imersão com a gente, trazendo tantos professores bons assim, né, para compartilhar muitas coisas com vocês. E, boa, a produção já me falou aqui no meu ponto que a gente pode seguir e daqui a pouco a gente volta com mais perguntas. Então, vamos para finanças aplicadas. Bom, para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Evelyn, sou cofundadora do Instituto Juntos Brasil, uma organização que nasceu ali em 2019. Hoje a gente já desenvolve projetos de ajuda humanitária Brasil-África, com mais de 7 mil pessoas impactadas. Tenho um MBA executivo em negócios sustentáveis e ESG pela USP. Sou graduada em marketing, especialista em gestão de projetos, marketing estratégico, business intelligence e metodologias ágeis. A gente falou um pouquinho, né, sobre metodologia ágil ontem, com Design Sprint. Recebi um prêmio de liderança social e econômica do Brasil em 2022.
Tenho 4 prêmios de empreendedorismo, de 2022 a 2025. Será que vem esse ano também? Fui Forbes Under 30 em 2023, na categoria empreendedorismo e terceiro setor. Um ano depois, lá em 2024, entrei para a lista da Forbes Black, entre as lideranças de impacto, entre as lideranças negras, né, de impacto no mundo. Escrevi um livro chamado Quando o Simples se Torna Extraordinário. Mas desse currículo que eu mais gosto de contar para vocês é que eu sou parceira do Desafio Liga Jovem desde a primeira edição e é muito bom estar aqui com vocês na 4ª edição do DLJ. Então vamos embora falar sobre finanças aplicadas. Então, de manhã a gente falou um pouco sobre como nós podemos fazer para equilibrar propósito e negócios. E agora é hora de colocar essa engrenagem para funcionar, beleza? Então, antes a gente viu ali alguns conceitos mais básicos ali do que seria finanças, e agora a gente vai colocar em prática. E agora que você já entende a importância de precificar, nós vamos começar a falar de alguns pilares da área financeira já com as aplicações, beleza? E de manhã eu falei que a nossa primeira aula seria quase que uma terapia, né? Então, agora fica muito mais fácil da gente entender como precificar quando a gente percebe valor na nossa ideia. Então, vamos embora caminhar sobre essa percepção de valor. Só um minutinho. Deixa eu liberar um material aqui para vocês. Bom, eu vou relembrar um pouquinho que, na verdade, isso daqui é a base do que a gente falou de manhã, a gente vai precisar lembrar agora para o período da tarde. Quando nós falamos de finanças, é importante termos o nosso negócio na palma da mão. Então, o nosso polegar, ele sempre vai ser a primeira ponta mais importante que a gente precisa, que é a organização do caixa, beleza? Então, nessa organização de caixa, a gente vai conseguir organizar tudo que vem depois, nas outras etapas. Então, quando a gente entende entradas, saídas, o que fica, né, que a gente falou até de algumas palavras ali de finanças. Então, receita, o que é receita? Receita é todo o dinheiro que entra. O que é custo? Custo é tudo aquilo que sai. O que é lucro? Lucro é tudo aquilo que fica. Então, esse primeiro polegar aqui, esse nosso primeiro dedo, é o mais importante para a organização do nosso projeto, que é a organização do caixa. Dando tudo certo, beleza, joia. Mas se a gente não organizar muito bem, pode ser que a gente fique negativo. Beleza? Boa. Aí a gente vai para o nosso segundo dedo aqui, que é o indicador, falando sobre separação de custos fixos e variáveis, que na verdade é o que vai indicar para nós quais são as maiores necessidades do projeto. Então, o que a gente pode colocar como fixo, o que nós vamos precisar colocar ali como variável e como que a gente vai construir essa classificação de preço. Beleza? Dedo do meio é quando a gente vai falar sobre a precificação certa. Então, é muito importante a gente entender os outros dois para organizar o caixa, separar o que é fixo e variável para a gente fazer uma precificação mais justa. A gente até falou aqui, né, que na verdade, o valor ele sempre vai exceder o preço na maior parte das vezes. Então, essa precificação aqui é muito importante, porque sendo o meio, é o equilíbrio para as outras pontas, tá? Depois é o que a gente vai casar, né? É a projeção de caixa. Então, é projeção de receita, que lembrando que receita é o que entra, na verdade, é uma projeção, um plano do quanto você quer receber, o que você quer receber, quanto você quer vender em tanto tempo. Então, é uma margem, uma meta que você estipula a curto, médio e longo prazo. E, por último, é importante separar o seu dinheiro do dinheiro do seu projeto. No começo, a gente vai começar sem dinheiro mesmo, nem vai ter o que separar, mas depois, conforme as coisas forem andando, é muito importante que a gente separe as coisas. E por mais que seja o dedo menorzinho, né, o mindinho, se a gente bate esse dedo, ele dói tanto. Então, é importante, sim, separar para que a gente não sinta a dor do nosso negócio. Beleza? Então, tendo o seu negócio aqui na palma da mão, tá na hora da gente começar. Beleza. A gente vai partir do princípio que o projeto ele precisa ser viável, tá?
E aí, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a sua solução, ela é maravilhosa, sim. Só que ela é muito grande. Então, na hora de construir, você vai levar um pouco mais de tempo para construir ela. E talvez algumas coisas que você coloque ali não sejam tão viáveis, principalmente na hora de precificar. Às vezes você vai precisar de um elemento ali, ou que seja muito caro, ou muito difícil de obter. E aí, na hora de construir, não é tão viável. Ou não, ou às vezes é um material muito barato, mas que você não encontra com tanta facilidade. Principalmente, se você for fazer só dar um exemplo, um material de, vamos pensar em cabaças, assim, que ela tem bastante na região do Nordeste, né? Inclusive saudade do Nordeste. Tem bastante ali. Então, às vezes, você vai pensar numa solução que tem ali esse componente, mas aí você vai precisar de, sei lá, de uma árvore ali no quintal de um amigo que tem, aí você fala, eu acho que eu consigo fazer, sei lá, um purificador de água com cabaço, funciona? Então, acho que eu vou fazer um purificador ali, mas não é viável, porque aí você não consegue deixar de uma forma mais padrão, você depende ali de outros recursos que acabam inviabilizando um pouquinho o projeto. Então, a gente precisa entender que viabilidade é muito além do quanto custa, né? O acesso também que você precisa para ter o que você precisa para fazer o projeto. Beleza. Aí a gente vai entender que viabilidade, a gente precisa entender quanto vai custar, como eu posso gerar receita e se é viável financeiramente. Essa última pergunta a gente já respondeu, né? Falando um pouco sobre como que a gente faz para acessar tudo isso. E a gente vai responder essas perguntas ao longo da nossa aula de hoje. Vamos começar falando sobre o que é fluxo de caixa, beleza? Fluxo de caixa é o controle de todo o dinheiro que entra e sai do negócio, beleza? Ao longo do tempo. É como acompanhar o caminho do dinheiro dentro do projeto, sabe? Como que ele chegou até lá, por onde ele passou, onde você investiu, e aí a gente vai construindo esse caminho do dinheiro, e tudo isso é um fluxo de caixa. Em linhas gerais, fluxo é isso mesmo, né? É o caminho. E o caixa é todo o dinheiro que entra e sai, é a receita que a gente já falou. Simples assim. Então, vamos pensar que a gente fez uma venda de um produto de R$50, tá bom? R$50. R$20 foi o custo do material. Então, a gente tira o custo ali, tudo que custou. Você fez uma soma, a gente vai falar um pouquinho depois sobre como está isso. Então, R$50, você usou 20, então você fica com R$30 de saldo real de caixa, beleza? E aí, então, o que entra, a gente chama de receita, o que sai a gente chama de custo, e o que fica, nós chamamos de lucro, beleza? É bem simples, fluxo de caixa é bem tranquilinho. Tá, mas o que é custo? Tá, eu já sei que é o que sai, né? Beleza, mas é tudo que a nossa empresa, eu coloquei empresa aqui, né? Mas é tudo que nós vamos gastar no nosso projeto para que ele funcione, sejam com produtos ou serviços, tá bom? Então, a gente vai entender que tem o custo total da empresa, que ele é dado por custo fixo, custo variável, custo direto e custo indireto, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles. O custo fixo é tudo aquilo que, mesmo que eu não venda nada, ou que eu venda muito, ele continua sendo o mesmo. Por exemplo, eu vou precisar de internet para minha solução. Beleza, a internet é um custo fixo. Então, vamos supor que, sei lá, a internet é R$100 todo mês. Eu posso vender 100 aplicativos ou eu posso vender um aplicativo. Esse custo fixo, ele continua sendo o mesmo. Esses R$100 de internet, ele não muda, tá bom? Então, tudo que é fixo é inalterável, independente do quanto você vende, seja para mais ou para menos, tá bem? Isso é custo fixo. Agora, o custo variável, ele aumenta ou diminui de acordo com a quantidade produzida daquele item. Então, vamos supor que o seu negócio é na área alimentícia. Então, você vai fazer um bolo ali. Então, o custo variável é tudo aquilo que aumenta ou diminui de acordo com o que você vai fazer.
Então, se você vende mais bolo, seu custo variável é maior. Se você vende menos bolo, o seu custo é menor. Beleza? E aí os custos direto e indireto, eles estão ligados a esses dois. Então, vamos deixar aqui nessa mão o custo fixo e nessa aqui o variável. O custo direto, ele está ligado ao variável. Então, é tudo aquilo que é ligado à entrega, beleza? Então, eu tenho embalagens. Se eu vendo mais, eu uso mais embalagem. Se eu vendo menos, eu uso menos embalagem. Então, esse custo direto, ele é diretamente ligado aos custos variáveis, tá bom? E os custos indiretos ajudam o negócio a funcionar, mas não estão diretamente ligados à entrega. Ele é quase um custo fixo. Então, se no custo fixo a gente falou, por exemplo, de internet, que não muda, os custos indiretos são aqueles que a gente precisa contratar e que são terceirizados. Então, por exemplo, eu preciso de alguém para me ajudar no marketing, eu preciso de alguém para me ajudar com a contabilidade. Eu preciso de alguém, entende? Então, tudo isso, toda a ajuda que a gente precisa para o negócio, nós vamos chamar de custo indireto, tá bom? Então, fixos e indiretos estão juntos, variáveis e diretos estão juntos também, tá bom? Vamos lá, só um minutinho. Beleza, agora a gente vai para um exemplo prático. Beleza, preciso contar para vocês que eu já tive um negócio de pão de mel e bolo de pote. Na época eu tinha só 13 anos, eu estava começando a estudar música, e instrumento é uma coisa muito cara, né? Então, uma curiosidade aí sobre mim. Minha primeira faculdade é música, depois que eu fui fazer esse monte de outra coisa. E aí, quando eu fazia música, era muito difícil comprar os instrumentos, porque os meus pais não tinham recurso. Então, eu fui vender trufa e pão de mel. E hoje eu olho aqui, tá um pouco mais organizado, né? Na época eu não tinha todo esse conhecimento para deixar ele assim. Mas aí, aqui a gente vai colocar qual é o seu negócio. Então, aqui, por exemplo, meu negócio é um negócio de pão de mel. Quais são os meus custos fixos? Então, aqui eu ia listar tudo que eu precisava. Então, eu sei que eu preciso de formas, eu sei que eu preciso de gás, e o custo fixo, ele pode ser preditivo, ou seja, ele pode ser medido. Então, a internet, eu sei que eu vou usar todo mês, beleza? O gás, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu sabia que, por exemplo, a cada 1 mês e meio, 2 meses no máximo, eu ia precisar de um outro. Então, ele era um custo fixo, que ele já era datado a cada 2 meses. Então, a gente coloca isso como fixo. Aqui são os variáveis. Então, as embalagens, se eu vendo mais, eu preciso de mais. Se eu vendo menos, eu preciso de menos. Aqui a gente colocava como variável. Monetização, que é a forma como eu vou vender. Então, eu vou vender porta a porta mesmo, vou na rua, vou vender ali pessoalmente. Essa é a forma de monetização. E qual que é a precificação? E aqui eu vou pegar os custos e vou precificar ou classificar quanto vai custar esse pão de mel. Então, eu pegava ali um pacote de farinha, por exemplo, e aí eu sabia que esse pacote de farinha, ele era suficiente para até 3 receitas. E aí, cada receita dava ali aproximadamente uns 20 pães de mel. Então, eu sabia que a cada 60 unidades, eu precisava de um novo pacote de farinha. Aí eu classificava, pegava esse 1 quilo e fracionava. Então, se para cada pão de mel eu vou usar X% desse pacote de farinha, eu sabia exatamente quantos centavos de farinha eu usava para cada receita. Então, na época, eu lembro que meu pão de mel ele custava muito baratinho, assim, ele ficava em média de R$ 1,80, R$ 2. Então, eu vendia ele a
era R$ 3, gente, faz tempo, era 2000, vou entregar a idade aqui, mas isso já era 2008. E aí, custava mais ou menos isso, e eu vendia uma unidade a 3, 2 unidades por 5. E aí eu pensava, tá, se eu vender uma unidade, eu tenho uma margem maior, porque aí eu pego ali um valor acima, né, do meu lucro, mais de 50% acima. E se eu vender 2, eu tô ali certinha com o meu lucro e eu ainda ganho na quantidade. Eu vendo mais rápido, volto para casa mais rápido e tô com o lucro ali equilibrado. Então, era mais ou menos esse o cálculo que eu fazia. E quando você coloca um empreendimento em prática, no início, provavelmente, você não vai precisar arcar com todos esses custos, assim, eu preciso de internet, preciso disso, preciso daquilo outro. Porque já tem internet aí na sua casa, às vezes, aí você fala assim, eu vou fazer aqui, vou usar o que eu já tenho, mas precifiquem. É importante vocês saberem tudo que vocês precisam para que esse negócio, para que esse projeto funcione, até para vocês conseguirem expandir ele depois, tá bem? Beleza. E aí a gente vai falar de preço. O que é preço? Então, na aula de manhã, né, eu já falei com algumas classificações. Então, economicamente, se a gente vai falar de preço, o economista ele vai falar que preço é o meio do caminho entre a oferta e a demanda. Ou seja, aquilo que eu tenho para o que a pessoa procura. Então, se eu estou vendendo água, é oferta. E qual que é a demanda? São as pessoas com sede. Ok, e essa demanda aumenta ou abaixa? Se está frio, as pessoas às vezes consomem menos água. Se está muito quente, elas consomem mais água. Isso a gente chama de demanda, tá bom? Então, o economista vai falar que preço é a variação de oferta e demanda. Mas aí, se você for perguntar para um comerciante, o comerciante vai falar que preço é aquilo que o consumidor está disposto a pagar. E se você for perguntar para alguém do marketing, que esse seria o meu caso, eu vou te responder que, na verdade, o preço ele está atrelado ao valor percebido sobre aquilo que você vai entregar. E quando a gente vai falar de precificação, a principal base de precificação está ligada também ao valor. Então, vamos ver aqui quais são os 3 principais tipos de precificação. Vamos embora. Existe a precificação baseada em custos. Então, aquele exemplo do pão de mel que eu dei para vocês, né? Então, quanto custa de farinha, quanto que eu vou usar de ovo, quanto que eu vou usar de chocolate e tudo mais, a gente vai precificar aquilo ali. A precificação baseada em custo, ela te ajuda a analisar o quanto você investe e qual o preço mínimo que você precisa cobrar. E aí, aqui a gente está falando de produto. Produto é mais fácil porque você sabe quanto custa cada coisa, tá bom? Mas quando a gente vai falar de um negócio digital, um aplicativo, alguma coisa que não depende de algo físico, esse custo ele está baseado em preço de plataforma, em quanto você vai pagar para hospedar, talvez, ali um domínio e tudo mais que você precisa para que ele funcione, tá? Então, são custos diferentes, mas existe custo para ambos os projetos, seja para produto ou para aplicativo ou serviço, tá bem? Aí a gente tem, lembrando que o piso, o piso, ele é a base, tá bom? Então, por isso que a gente fala do preço mínimo. Você não pode cobrar abaixo do piso, senão você vai ter uma coisa que a gente chama de prejuízo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Beleza. Aí, quando a gente fala de precificação baseada em concorrentes, é a nossa segunda classificação. Ela te traz uma análise de mercado, quando o seu produto ele é comparável. E aí, se a precificação por custo te deu um piso, a precificação por concorrente te dá um teto, tá bom? E aí a gente vai colocar o nosso preço nesse espaço entre os dois, entre o piso e o teto, tá bem? Aqui é quando a gente vai entender, tá, estou vendendo água, vou usar o exemplo da água aqui, vendendo água. A água, ela vai custar, não pode custar menos que R$2. Esse é meu piso, tá? Mas aí ela também não pode custar mais que R$5, por exemplo. Esse é meu teto. Então, como que eu posso precificar ele? Se eu vou vender água e sei que o meu concorrente está vendendo a R$5, eu posso colocar ela 7?
Porque se eu acabo colocando essa água a 7, ela pode não vender tão bem, eu posso ter prejuízo, eu posso perder produto. Então, muitas coisas acontecem quando a gente excede o teto. Então, para exceder o teto, a gente precisa ter uma justificativa muito boa. E na maior parte das vezes, ela está atrelada ao valor agregado, tá bem? Então, se você quiser trabalhar um produto baseado em concorrência, ou seja, tem um aplicativo aqui, que ele é maravilhoso e eu pesquisei, peguei algumas referências, e no mercado ele custa, sei lá, 40 reais por mês a assinatura dele, e eu posso baixar numa Play Store. Beleza. E aí eu vou desenvolver um projeto parecido e colocar ele, sei lá, a 100 reais. Então ele está muito acima do teto. Eu vou colocar ele a 60? Ou eu posso colocar ele, sei lá, a 35 e ganhar uma margem um pouquinho maior desse que tem um preço maior e ter uma vantagem competitiva um pouco maior do que quem está cobrando acima de mim. Então, tudo isso é estratégia financeira, tá bem? E aí, quando a gente fala de preço baseado em percepção de valor, que é a nossa terceira ponta, a gente vai precisar de um pouquinho de pesquisa para entender como que o consumidor percebe esse produto. Então, lembra que a gente falou ontem sobre briefing e entender público, entender como que essa pessoa se comporta, onde ela consome, o que ela busca. Então, aqui é um pouco mais sobre isso na construção de percepção de valor. Então, é o tamanho, quando a gente fala de valor, é importante lembrar que é o tamanho da solução que o que você está criando oferece. Então, não é só a garrafa de água, é a sede que você tá sanando, sabe? É a sede que você está matando ali. Então, isso é valor. Eu queria mostrar para vocês como que a gente vai fazer um esquema de precificação. Porque quando a gente vai precificar um produto, a gente precisa conhecer os custos que te levam a um lugar de maior consciência do seu projeto. Então, você precisa saber quanto custa. E você precisa considerar tudo. Então, entende o mercado, pesquisa, busca quantas pessoas estão dispostas a pagar por aquela solução. E aí a gente consegue entregar a solução certa para o público certo, tá bom? E nunca se esqueçam de considerar valor percebido, tá? O seu produto ele não vai ser vendido só pelo quanto ele custa, mas sim pela transformação que ele promove. E aí vamos ver como é que funciona na prática? Vamos embora. Qualquer dúvida, vocês já vão deixando aí. Estou vendo uma pergunta aqui, seria correto aumentar o preço do meu produto de acordo com a demanda? O mercado vai falar que existe oferta e demanda, né? Mas aí você precisa entender o tempo certo para fazer isso também. Então, você pode provocar ali ações de sazonalidade, que aí são de acordo com o período, né? Então, tudo bem, num dia muito quente, você oferecer uma água que custa R$2 por R$2,50 e ter uma margem ali maior. Então, funciona você classificar oferta e demanda, mas você precisa estudar um pouquinho mais qual o cenário. Beleza, vamos falar sobre como funciona na prática, tá? Essa precificação. Quando a gente fala de preço baseado em custo, a gente precisa calcular o total de produção de cada item desse produto e adicionar uma margem de lucro planejada, tá bom? Então, vamos pensar que eu vou fazer suco. Vou fazer um suco aqui, beleza? Um suco. Para fazer esse suco de laranja, eu vou precisar, obviamente, de laranja, água, açúcar pode ser minha variável, tem gente que toma sem açúcar também. E aí eu vou saber quantas laranjas eu preciso para fazer um copo. Custa tanto. Então, se eu uso, sei lá, por exemplo, R$5 de laranja para fazer um suco grande, quantos por cento eu quero desse suco? Eu quero lucrar o mesmo valor de custo, eu quero 100%. Então, esse copo de suco, ele automaticamente acaba passando para R$10. Tá, mas aí eu vou servir no estabelecimento que a pessoa usa e eu pego esse copo de volta? Ou será que vai num copo de plástico? Ou será que vai num copo de acrílico? Para a gente já começar a pensar ali sobre ESG, impacto ambiental. Como que a gente faz ali para desenvolver o custo desse produto? Então, tudo isso você vai calcular
E no final, esse suco vai acabar custando, sei lá, uns 11, 12 reais aproximadamente. Porque aí você já coloca embalagem, quanto custa e quanto você quer gastar. Essa é a precificação baseada em quanto custa, beleza? Aí a gente vai falar sobre o preço premium, né? Que são os custos ligeiramente mais altos que os produtos convencionais de mercado. Então, lembra que a gente falou de piso e teto? E agora a gente vai ver alguns mecanismos que fazem com que a gente possa passar um pouquinho desse teto, tá bom? E aí a gente vai considerar a especialização, valor agregado e como atender um nicho de mercado. E aí eu trouxe um exemplo para vocês que eu fiz no lançamento do meu livro e deu muito certo, que é agregar valor com subitens ou subcategorias ali dentro do produto, que vocês também conseguem colocar na hora de precificar o aplicativo de vocês ou a solução tecnológica. Eu vou falar de um produto físico, mas eu também explico depois para produtos digitais, tá bem? Então, calma aí que a gente vai caminhar juntinho. Bom, eu escrevi esse livro aqui em 2023, ele foi lançado em novembro de 2023. Só que ele é um livro basicamente comum, assim, né? É um livro de 246 páginas, é uma capa mais resistente e tal, é um livro aparentemente comum. Para o conteúdo dele, ele seria um livro vendido aproximadamente uns R$35, mais ou menos, tá? 35, R$38. Mas esse livro aqui, ele custa R$49,90. E aí você fala assim, nossa, mas para a categoria do livro, você sabia que ele custava 35, 38, você precificou a 49, e eu sabia o que eu estava fazendo. Vou mostrar para vocês. O livro, na verdade, ele parece ser um livro comum, mas ele é um livro sensorial. A gente vai aqui falar sobre agregar valor, tá? Então, ele é um livro pensado para os 5 sentidos, e a comunicação está dentro disso tudo, tá? Então, ele é um livro com a capa sensível ao tato, então, na impressão dele, a gente já tem um valor ali mais agregado, ele é um pouquinho mais caro para imprimir, justamente por conta desse verniz, né, localizado, então ele é sensível ao tato. As páginas do livro têm cheiro de limão, e é limão de verdade, tem uma fragrância de limão, que foi pensada para ele, ó, que é isso daqui, que carrega a mesma identidade visual do livro, tá vendo? Então, tato, olfato, visão é o que você vai ler, paladar, esse livro acompanha um docinho, eu não tinha ele aqui agora, mas acompanha um docinho, que você guarda ele até o capítulo 16 ali. E audição é o marca-página do livro, que aí ele vai acompanhar você durante a leitura, e esse QR Code te leva para a trilha sonora do livro, que é a experiência auditiva. Então, na verdade, esse produto é uma experiência de leitura e não só um livro simples. Então, quando a gente começa a agregar valor, na hora de comunicar a venda desse produto, eu tenho a tranquilidade de falar que ele não é só um livro, ele é uma experiência de leitura. E aí, pela experiência que ele promove e toda a sensorialidade que ele provoca, justifica, sim, ele estar acima dos livros comuns da categoria dele. Porque ele automaticamente, pela questão do valor agregado, ele, por mais que esteja na mesma categoria, ele já não está mais aqui. O valor já excedeu a classificação de preço, entende? Então, por isso, ele é precificado acima. E funciona, tá? Ele vende e muito bem, graças a Deus. Então, quando a gente vai falar de precificação premium para produtos ou serviços, a gente precisa entender qual a melhor forma da gente agregar valor nisso, tá bem? E aí, para produtos digitais, a gente pode pensar nisso por categorias. Então, hoje a gente tem aplicativos, por exemplo, Spotify, eu uso muito Spotify, que ele tem ali o freemium dele, que ele é gratuito, você pode ouvir suas músicas ali, mas ele é condicionado a anúncio. E aí, se você quiser uma experiência diferente, sem anúncios, aí você precisa pagar ali por uma assinatura. Então, ele começa equiparado ali como um streaming de música gratuito, como os outros, e aí ele começa a te dar experiências diferentes conforme você vai agregando valor. Então, você começa a escalar esses valores da prestação de serviço para além do teto, até chegar ao ponto de que esse teto acaba se tornando já o piso, de tão bem que você já conseguiu escalar esse produto, tá bem?
E aí a gente chega no preço ajustado ao mercado, que aí ele atende à média de mercado para não ficar tão deslocado. Então, vamos usar o exemplo do livro. Eu sei que por mais que na categoria dele ele custe ali entre 35 e 38, eu classifiquei ele entre 40 com 49,90 para ele não chegar, por exemplo, à margem de preço dos livros clássicos, por exemplo, que aí eles já custariam a partir de 57 a 60 reais. Então, eu tenho uma margem segura ali, né? Entre ele e os clássicos, uma margem competitiva grande ali entre ele e os livros da mesma categoria, e ele está ali transitando muito bem aqui entre esses dois, tá bem? Então, é mais ou menos assim que a gente entende média de mercado. Dúvidas sobre isso, que a gente já vai aprofundar um pouquinho mais sobre matriz SWOT. Alguma dúvida até aqui? Senão a gente já corre. Estou encontrando elogios aqui no chat, mas ainda não vi pergunta. Boa produção, obrigado. Vamos lá, Brenda. Posso fazer um app que ao invés dele ter assinatura premium, ele tem um sistema de doação? Por exemplo, quem quiser doar pelo app, pode doar a quantidade que quiser. Pode, sim. Inclusive, tem uma plataforma que faz isso, seria legal você pesquisar, que é a Doare. Então, eles funcionam como site, se eu não me engano, não sei se tem app, mas funciona. Aí você só precisaria entender como que você agrega valor a essa solução, colocando ali, talvez, motivos que incentivem as pessoas a doarem mais. Então, quais as causas que você vai comunicar ali e como que você faz para que as pessoas percebam, de fato, valor e credibilidade nesse aplicativo na hora de colocar o dinheiro delas ali. E como você faz também para, desse valor de doação, né, você ter também o seu fluxo ali, por ser a pessoa que faz essa mediação entre quem quer doar e a pessoa que vai ser beneficiada, ou a instituição que vai ser beneficiada. Mas funciona assim. Mais alguma pergunta? O capital inicial é a parte mais importante ou o valor do produto? O valor do produto. Porque aí, quando a gente entende o valor da solução, a gente entende também qual que é a base do nosso capital. E aí, na aula anterior, a gente falou um pouco, né, sobre B2B, B2C, B2G, que é negócios para pessoas e negócios para governo. A gente vai passar um pouquinho mais por eles aqui. Daqui a pouquinho a gente volta um pouquinho nesse assunto, que é para a gente entender onde nós podemos captar recurso. Então, se a gente entende valor do projeto, ele pode começar a funcionar assim, com acordo de cooperação, com estratégias gratuitas de oferta, para depois a gente começar a levantar recurso e formar o capital depois de já lançado. Mais uma e a gente segue. Olá, o que acontece quando o preço mínimo estipulado é maior que o preço de mercado? Existem soluções técnicas que ajudam a pensar a solução para não ter perda? Sim, Graziele. Como que a gente faz para arquitetar isso? Quando o preço mínimo, quando a gente começa a pesquisar o mercado, a gente precisa entender onde esse mercado está também, tá? Então, o marketing, ele vai falar para nós dos 4 P's. Isso aí não está no slide, mas anotem porque é importante. Que é preço, praça, produto e promoção. Então, preço é quanto vai custar. Praça é onde ele vai ser ofertado. Produto é o que você vai entregar e promoção é o como você vai entregar. Vou até adicionar essa lâmina aqui para vocês quando vocês forem pegar o material, porque acho que é importante. E aí, quando a gente vai entender que, mas o preço mínimo está abaixo de mercado. Mas será que você está oferecendo para o público certo? Porque talvez o preço ideal seja maior, mas você está oferecendo para um público que a percepção de poder de compra dele é mais baixo. Então, se você oferecer para um outro perfil de público, você consegue oferecer dentro de um valor justo, de um valor ok, para que você não tenha nenhuma perda ali, nenhum prejuízo, e com um preço correto. Então, você tem preço, praça, o produto ele está bem relacionado, ele está bem posicionado, e a promoção é como você alcança isso.
Então, se você identificou que o preço está abaixo, verifica se, na verdade, ele não está no público errado, porque aí a gente consegue ajustar isso. Beleza, vamos embora. Daqui a pouco eu volto para as próximas perguntas de vocês, porque agora a gente vai justamente para esse lugar, que é o lugar de análise. Então, como que a gente faz para analisar o projeto, para entender a viabilidade dele e entender qual que é a posição dele ali no mercado. Então, já vou aproveitar o gancho dessa pergunta da Graziele aqui. Vamos lá. A matriz SWOT, ela é dividida em 4 aqui, né? Tem SWOT e fala sobre forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E como é que isso funciona? A SWOT é uma ferramenta de análise que te ajuda a ter uma visão mais clara do seu projeto, considerando os fatores internos e internos da sua ideia e da sua equipe, tá? Então, ela te ajuda a olhar os fatores externos para gerar novas oportunidades e melhorar a sua proposta dentro de casa de forma geral. Assim, é mais fácil perceber o que amplia o valor e melhora o preço. Então, como que isso funciona? Na linha de cima, a gente vai olhar tudo que é interno da sua equipe, tá bom? Então, o que vocês têm de positivo aqui? Nossa, minha equipe tem o João, que ele é maravilhoso na parte de programação. A minha equipe tem a Mariana, que ela tem um olhar muito bom, muito estético para as coisas. A minha equipe tem a Bia, que é correria, que conversa com um monte de gente, que tem uma comunicação muito boa. Então, aqui você vai colocar tudo que é força, tudo que ajuda a sua equipe, tá bem? E aqui do outro lado, sejam sinceros, tá? Porque aqui do outro lado vocês vão colocar o que atrapalha. Então, na minha equipe, nossa, a gente tem uns horários muito bagunçados, a gente não consegue se encontrar tão bem, a gente, às vezes, a gente não consegue ajustar ali, talvez, uma opinião ou outra para conseguir desenvolver o projeto, então a gente precisa melhorar, talvez, um ruído de comunicação. Então, coloca aqui quais são as fraquezas, tá bem? Isso aqui é dentro de casa. E aqui na linha de baixo, a gente vai olhar para fora, tá bom? Então, quais as oportunidades que eu vejo no mercado e falo, nossa, isso aqui é uma referência muito boa e eu posso melhorar isso daqui, tá bom? E aqui do outro lado são as ameaças. É tudo aquilo que você olha e fala, isso aqui tá um pouco melhor do que o meu e pode talvez prejudicar o meu projeto. Como que eu faço para conseguir equilibrar o meu projeto dentro disso daqui que eu vejo que é muito bom, sem se tornar uma ameaça? Isso pode ser uma análise de concorrência ou pode ser uma análise de ambiente mesmo. Então, um fator externo que atrapalha. Eu vou trabalhar com, por exemplo, as cabaças, que eu dei o exemplo. Mas tem um período que não tem tanto. E aí, como que eu faço para desenvolver a minha solução nesse período aqui, se eu não vou ter matéria-prima? Então, isso também é uma ameaça, tá bem? E aqui vocês vão listar tudo isso. Aí, entendeu tudo isso? Você vai pegar tudo que é fraqueza e você vai resolver com como podemos. Como nós podemos resolver isso aqui? A gente vai lembrar muitas coisas da aula de ontem. Então, aqui você vai colocar como nós podemos solucionar. E essas fraquezas, você vai transformar em oportunidades, tá bem? Tudo que é forte, você vai potencializar. E tudo que te ameaça, você vai aprender com aquilo e transformar em oportunidade. No final das contas, tudo vai se tornar uma grande oportunidade de negócio para o seu projeto, tá bem? Então, usem a matriz SWOT para entender. Porque aqui você vê, nossa, eu tenho uma equipe maravilhosa, a gente já conseguiu ajustar aqui as nossas fraquezas, já não tem mais nenhum post-it aqui. As ameaças, elas estão controladas, a gente já entende como faz para resolver se não tiver essa matéria-prima, como que a gente pode oferecer talvez um outro produto, uma outra solução nesse período correlacionado ao que a gente vai fazer. E as oportunidades, elas já estão bem mapeadas. Então, quando você consegue colocar isso, você fala, então agora que está tudo resolvido, a gente consegue agregar um valor muito maior para essa ideia e o preço automaticamente acaba ficando maior. Então, a gente consegue auxiliar muito a questão de precificação usando matriz SWOT.
Tá, agora é hora de entender como e onde você pode ganhar dinheiro para o seu negócio. Vamos falar da parte boa de ganhar dinheiro? A gente já falou um pouco sobre isso no primeiro horário, mas eu entendi que vocês tinham ficado com algumas dúvidas. Então, eu trouxe de novo para a gente dar uma passada rapidinha por isso daqui, tá? Então, quando a gente fala de onde está o meu negócio, a gente precisa classificar ele muito bem. Uma das perguntas que eu vi era se o projeto de vocês ele pode ser B2B, B2C, B2G, tipo, tudo isso. Pode. Ah, ele pode ser B2B, B2G? Pode. B2C, B2G? Pode. Então, o que vai classificar é, de fato, para quem você vai oferecer. Então, não existe uma limitação de, eu só posso para esse daqui. Não, você pode para os três, se couber. Só precisa caber, tá? Precisa fazer sentido. Uma outra pergunta que eu vi, vamos falar aqui do B2B, né, do negócios para negócios, de empresas para empresas, foi uma pergunta sobre se eu posso vender uma solução para mais de uma empresa. Pode. Aí você só precisa ter cuidado, porque a gente chama isso de... Oh, meu Deus, fugiu o nome. De conflito de interesse. Conflito de interesse, que é quando a gente vai falar de concorrência. Então, é como se você tivesse criado um aplicativo, um software muito bom para celulares, e aí você vende ele para a Apple e você também vende ele para a Microsoft, por exemplo. E aí você fica assim, meu Deus, mas e agora, né? A gente vai ter... Você vendeu a mesma solução para duas empresas que são concorrentes? Então, como que a gente consegue resolver isso? Então, não pode ter nenhum conflito de interesse. A menos que, vamos pensar que o projeto de você está pronto, já está lá na frente, e aí você tem ali um contrato falando que não existe exclusividade, tá? Então, se existe contrato de exclusividade, você precisa vender unicamente para uma empresa. Se não há contrato de exclusividade, e isso já está ali escrito mesmo para respaldar vocês têm toda a liberação, né, comercial para fazer essa comercialização de forma mais ampla. Beleza. De negócios para negócios, a gente entende que, lá no começo, né, alguém até perguntou, mas a gente vai olhar mais para valor ou a gente vai olhar mais para capital? A gente vai olhar com qual receita eu vou iniciar? Na maior parte dos projetos, a gente, de fato, começa com acordo de cooperação, que é quando um projeto colabora com outro projeto. Então, durante o Liga Jovem mesmo, gente, nesses últimos 3 anos, né, agora 4 anos de DLJ, o que a gente mais viu foram negócios se conectarem, sabe? De soluções que uma solução foi criada, sei lá no Rio Grande do Norte, se conectar com uma solução lá do Rio Grande do Sul, cada uma numa ponta, e pensarem ali que realmente as soluções elas estão correlacionadas e elas podem gerar muito impacto. Então, trabalhar com acordos de cooperação funciona muito na hora de estruturar a ideia inicialmente, sem ter um capital inicial, tá bem? Quando a gente fala de negócios para consumidores finais, a gente vai falar sobre venda direta, sobre contato pessoal, e-commerce, redes sociais, assinaturas, como que essa pessoa vai acessar você para adquirir esse produto, tá? Então, isso daqui é produtos ou serviços direto para pessoas. E depois a gente chega no âmbito governamental, que é quando a gente vai oferecer isso daqui para o governo. Então, você pode oferecer por licitação, por edital, por contratação direta, por indicação também. Então, a gente consegue, por exemplo, falar sobre... Sei lá, dar um exemplo da Nath, de Alagoas, do ano passado no Fundamental. Ela ficou em segundo lugar no DLJ geral, do Fundamental. Ela criou ela e a equipe dela, eles criaram um relógio, eu acho que até falei deles ontem, eles criaram um relógio que ajuda na identificação de crises de ansiedade antes dessa crise de fato acontecer. E aí, quando eles trouxeram a ideia, na verdade, basicamente, eles entendiam que era uma solução para tratar ali, isoladamente, algumas questões de ansiedade mesmo ali, né? Que seria vendido para consumidor final, seria B2C, Business to Consumer. Mas, na verdade, a pesquisa indicava também
que hoje, não sei se vocês sabiam disso, mas um dos maiores gastos do SUS hoje, da saúde pública do Brasil, é justamente com medicação para transtorno de ansiedade, medicação controlada. Então, na verdade, essa solução deles não resolvia só uma questão B2C, né, para pessoas que às vezes sofrem ali com transtorno de ansiedade, mas sanava uma das maiores dores de saúde pública do Brasil. Então, poderia sim ser uma solução que poderia ser ofertada ali para o governo e depois, a médio, longo prazo, depois de patenteado, registrado, claro, ser um produto absorvido pelo SUS, por exemplo, para ajudar milhares e milhares de pessoas. Então, quando a gente consegue ampliar a visão de impacto, o que a gente pode olhar muito bem aqui na matriz SWOT, que ela traz também isso para a gente na questão das oportunidades, nós entendemos que, às vezes, a classificação da nossa solução ela pode ser ainda mais ampla, tá bem? E aí, no caso do relógio, a gente pode pensar em até um B2B aqui também, para empresas. Então, hoje a gente tem um salto gigantesco de colaboradores que às vezes passam por burnout e várias outras coisas, atreladas também a questões mentais, né, de cansaço mesmo. E aí poderia ser também uma solução oferecida como benefício ali para as empresas, para que elas entreguem para os seus colaboradores. Então, poderia também, é um produto que poderia estar muito bem escalado nas 3 categorias. Beleza, e a gente vai continuar falando sobre geração de receita, né? Lembrando que receita é todo o dinheiro que entra. Vamos embora. A gente vai falar sobre multicanalidade. O que é isso? Canal é por onde a gente comunica, e multi são de muitos. Então, como que a gente comunica isso daqui? Então, a gente pode fazer por venda única. Então, você contrata um serviço aqui, você tem acesso vitalício dele. Então, você pode usar ele para sempre com um único pagamento. Normalmente, produtos assim, eles já têm um valor mais agregado. Porque você paga uma vez só. Para usar sempre. Então, normalmente, ele já tem um valor um pouco maior, considerando essa usabilidade de longo prazo, tá bem? Depois a gente tem as aplicações de freemium, né? Que é um gratuito meio premium. Então, eu trouxe até o exemplo aqui do Spotify, que aí você entra numa conta gratuita, você utiliza ali o serviço, você pode ouvir as suas músicas normalmente, mas você tem anúncio. Então, para não ouvir os anúncios, você precisa fazer essa transição do gratuito para o premium. Então, ali a gente tem essa transição de categorias, que é onde... E funciona muito bem, né? Porque você entrega uma solução muito boa de forma gratuita e você coloca assim, sua experiência pode ser muito melhor se você contratar aqui essa próxima versão, né? Fazer um upgrade aqui, melhorar a versão que você já tem. E aí o consumidor ele já sabe que no gratuito já é bom, então vale a pena pagar. Então isso funciona muito quando a gente quer escalar uma nova solução. Aí tem por comissionamento, que é quando a gente vai falar de marketplace, né? Então tem produtos ali que você pode colocar em várias plataformas de e-commerce. Então a gente tem Mercado Livre, a gente tem hoje TikTok Shop, a gente tem Shopee, temos Bling e outras plataformas de e-commerce também, Shopee. Então tem muita coisa aqui que dá para vocês colocarem como comissionamento de marketplace. Então colocar o produto lá, ele fica ativo e você consegue posicioná-lo em multiplataformas também. Por assinatura, que é o caso da Netflix, que é quando você faz cabe para o Spotify também, né? Que é quando você faz esse pagamento da assinatura, que aí ela pode ter múltiplas categorias também. Então, para você acessar um volume X de informação, um valor, para você ampliar isso, são outros valores. Então, você consegue colocar o seu produto por assinatura, e ele serve tanto para prestação de serviço pessoal, assim, né? Uma pessoa prestando para outra,
quanto para negócios digitais. Então, ele pode ser tanto um aplicativo aqui, que a pessoa paga a assinatura dele, quanto para serviços. Então, hoje a gente vê, por exemplo, barbearias com planos de assinatura. Então, você paga ali uma vez por mês um valor X, que já tem ali talvez 4 cortes ali no mês, e você já tem a sua assinatura pronta, essa sua agenda, e isso funciona. E é muito bom quando para a pessoa que está oferecendo, né, a solução, porque ela já tem uma meta, uma margem ali de quanto ela vai receber, considerando o valor das assinaturas. Ah, então se eu já tenho tantas assinaturas, é porque no próximo mês eu já vou ter uma receita de aproximadamente X valor. Então a pessoa já consegue se organizar melhor. Aí a gente vai falar sobre franquia, que aí é um pouquinho mais para frente, que é quando você já conseguiu estruturar a sua solução tão bem que você fala, gente, eu preciso de alguém para me ajudar a levar ela mais longe. E aí a gente fala de franquia, que é quando você começa a vender essa marca, ou pequenos pedacinhos dessa marca, para outras pessoas. Só que aí quando a gente fala de franquia, precisa ter padrão, tá? Então você precisa, vamos considerar, sei lá, é uma loja. Então é uma loja que tem em São Paulo, e aí eu entro nessa mesma loja em Minas, e eu me sinto da mesma forma. Eu sei que eu estou naquela loja, ela é igual. E eu entro nessa mesma loja no Rio de Janeiro, eu sei que eu estou lá, elas são iguais. Então, franquia mantém padrão. E pay-per-use, que é quando você paga para usar, ou você paga pelo quanto você usou. Que aí tem o Dropbox, o Google também tem isso, né? O Drive, por mais que seja uma assinatura, você escolhe ali quanto você quer usar, né, de espaço, de armazenamento, e aí você paga pelo armazenamento que você utiliza. Então, é mais ou menos assim que a gente classifica. Vamos caminhando para o final. Administrar as finanças de um projeto é um exercício constante. Vocês vão ter algumas surpresas no meio do caminho, e fiquem tranquilos, vocês vão conseguir contornar todas elas. Mas para isso é preciso você estar atento aos custos, aos seus concorrentes, às referências que você buscou ali, as mudanças do mercado, as expectativas daquela pessoa que vai consumir, do seu consumidor, sem perder de vista a margem de lucro adequada, para que você não tenha perda, mas consiga escalar melhor os seus ganhos, e sem esquecer de você no seu negócio, né? Então, por isso que na primeira aula nós falamos muito sobre alinhar propósito e negócio, para que você não fique desassistido enquanto gera soluções que vão mudar a vida de outras pessoas, sabe? Então, mude a vida do outro, mas lembre-se de mudar a sua vida também. Dúvidas? Essa produção maravilhosa daqui a pouco já coloca umas perguntinhas aqui pra gente. Já vão mandando. Vamos lá ver as perguntas de vocês. Ó, vi uma aqui. Se o nosso projeto for baseado em um produto com o valor X do mercado, existe alguma ferramenta de busca geral? Na verdade, aí é mais pesquisa mesmo, viu? Você vai precisar buscar ali tanto localmente quanto que aquele produto vale, e depois você vai ampliando ali o território. Então, qual é o perfil que vai consumir? Quem são as pessoas que vão comprar? Onde elas estão? E aí você pesquisa o valor daquele produto naquele lugarzinho ali. E depois você vai ampliando para ter uma percepção maior de valor, até para entender até onde você pode ofertar. E aí você já consegue delimitar ali mais ou menos qual que é o seu limite geográfico de oferta. Mas aí se for uma oferta digital também, esse limite geográfico automaticamente ele já não existe mais, porque aí na internet você faz uma divulgação mais ampla, mas você ainda assim consegue classificar qual o perfil que você quer que seja alcançado por essa oferta. Hoje se fala muito em aquisição de experiência e não em compra de um produto ou serviço. Como tornar algo uma experiência?
Francisco, eu acho que vai muito de como que a gente percebe aquele produto, sabe? Ontem a gente falou muito que antes os produtos eles eram pensados no problema. Então a gente tinha o problema ali e a gente pensava numa solução e lançava essa solução. Agora não. Agora já tem um bom tempo assim que Philip Kotler, né, o pai do marketing, ele vem falando sobre isso ali desde o marketing 2.0, a gente já está no 7.0. Ele vem falando que o cliente ele precisa ser o centro. Então, mesmo agora, principalmente agora, né, depois da era dos influencers, a gente vem um pouco mais para essa nova era de consumo por experiência. Então, um exemplo disso, de novo, é o próprio livro, né? Você pode comprar um livro simples, um livro comum, ou você pode adquirir uma experiência de um livro que tem cheiro, que tem marca-página, que acompanha um docinho e tudo mais. Então, é tudo a sua forma de como agregar valor àquilo. Porque, no final, a sua solução ela vai gerar experiência. Então, independente do que seja. Assim, a gente vai no mercado, isso já é uma experiência. Então, qualquer coisa, qualquer movimento de aquisição já é uma experiência. E aí depende de como que a gente vai construir ela, né? Se positiva ou negativamente. Espero que positivamente. Mais alguém? Opa, pulou. Como montar um plano de custos de um app, que é algo mais abstrato? E como regular receita, custo e lucro, estipular o valor mínimo, entre outros detalhes. Aí você precisa saber o que você vai precisar. Então, qual plataforma você vai hospedar esse app? Quanto custa o domínio dele? Então, tudo isso é custo na hora de construir o app. E aí, eu só fiquei em dúvida sobre que é algo mais abstrato. Você fala do aplicativo em si ou da proposta do aplicativo? Porque aí, você vai classificar, para a construção do app, a gente também classifica tempo. Então, quanto custa o seu tempo de programação? Qual que é a média de valor que talvez um programador cobraria para fazer isso? Então, aí você vai se colocar tanto no lugar de quem faz, quanto colocar na ponta do lápis também quanto custaria. Então, de plataforma, domínios, hospedagens e todas as outras coisas, para que isso fique pronto. E aí, com isso, sim, você soma tudo, verifica ali se vai ser distribuído entre volumes de entrega ou se vai estar dentro de uma mesma precificação e você consegue encontrar ali o valor final. É mais ou menos assim que funciona. Mais alguém? Se o nosso projeto não tiver tantos concorrentes e dificuldades de ter parcerias, boa, Vingadores do Meio Ambiente, legal. Então, Agatha, algumas ideias, elas são extraordinárias mesmo, assim, elas são pioneiras. Então, eu tenho certeza que daqui tem muitas soluções que a gente ainda não viu e que vocês já estão criando. Mas quando a gente fala de referência, é para que vocês consigam buscar alguma coisa parecida. Então, por mais que não tenha algo exatamente igual, tem alguma solução que já se propôs em, nem que seja por um pouquinho, entregar essa solução que você está propondo, e aí você consegue buscar o que a gente chamaria de referências nesse momento. A gente não vai chamar tão diretamente de concorrentes, por mais que a palavra também sirva. Mas essas referências já podem servir para que vocês consigam identificar ali quanto custa esse produto ou o serviço que você vai oferecer para dar a precificação correta para o seu também. Mais alguém? Adoro quando vocês mandam 1 milhão de perguntas. Como não desanimar se o negócio não escala na velocidade prevista? Isso aqui eu preciso falar um negócio muito sério com vocês, hein? É a velocidade prevista de acordo com o relógio de quem? Porque, às vezes, a gente começa a fazer o nosso projeto e, às vezes, a gente olha para a grama do vizinho, que parece, às vezes, mais verde que a nossa, e a gente tem a impressão de estar atrasado. Mas não se sintam atrasados com relação a isso, porque o
o relógio de quem que datou esse tempo, sabe? Então, desanima não. Olha, quando você pensar em desanimar, volta lá para aquele Canva que nós fizemos na primeira aula hoje de manhã e olha de novo o porquê que você está fazendo isso. Por isso que a gente, antes de falar de finanças aplicadas, a gente fala de negócios e propósito. Porque a gente vai ter momentos, assim, que a gente vai bater um desânimo, assim, você vai falar, meu Deus, eu estou muito cansado. E é nesse momento que a gente precisa voltar a olhar para o propósito para entender o porquê que a gente começou tudo isso. Então, desanima não. Volta lá, olha para o seu Canva de novo e continua seguindo no seu tempo. E vai dar tudo certo. Temos mais alguma perguntinha? Eu vou deixar para vocês, eu gosto de deixar um monte de material para vocês, né? Aproveitando para trazer algumas perguntas que estão subindo aqui. Quem estava na aula de ontem de Design Sprint, a equipe aqui, essa produção maravilhosa, já vai viabilizar para vocês tudo que vocês precisam de material, tá? Então, tanto os slides, eles já vão estar prontinhos para vocês. O Miro de ontem, eu vou deixar ele um pouquinho mais enxuto para vocês conseguirem organizar ali, mas o link ele já está liberado também. Então, vocês já conseguem olhar, conseguem copiar ele já iniciar. Da aula de hoje de manhã, aquele Canva, ele já está dentro da apresentação para vocês, mas eu ainda tirei ele de lá e fiz um arquivinho separado. Então, para vocês também conseguirem preencher ali o Canva de propósito e negócios de vocês, para ter uma visão mais clara. E hoje também tem esse material aqui, vai ficar liberado para vocês. E também tem a página em branco de B2B, o C2G, para vocês listarem ali quais são os possíveis parceiros de vocês. A explicação completa de matriz SWOT também vai ficar aqui. Então, vocês vão ter tudo isso acessível e 2 planilhas, né? Uma para vocês conseguirem colocar ali quais os custos que vocês identificam do projeto e também uma planilha financeira para vocês não sentirem a dor nesse dedinho aqui, que é de juntar tudo no mesmo pacote. Vamos lá para a pergunta da Isabelle. Devemos fazer parceria com empresas para gerar o dinheiro para gerar o dinheiro para ajudar no projeto? Podem. Aqui é importante, quando você vai falar com a empresa, é muito importante que você já tenha a ideia redondinha, tá? Então, com isso, aí aqui no DLJ a gente fala assim, de que, gente, não precisa ter o projeto já pronto na hora de apresentar. Se você tiver, tudo bem, maravilhoso. Se você tiver o protótipo ali, tudo bem. Mas se não tiver, tudo bem, também, tá? Então, na hora de apresentar para a empresa, tenham um pitch, né, que é uma apresentação mais redondinha, tenham essa história um pouco mais redonda. Vocês vão precisar... A primeira coisa que a empresa vai perguntar para vocês é principalmente sobre viabilidade financeira para a empresa. Então, quais os benefícios que essa empresa vai ter? Porque por mais que a gente esteja olhando um lado mais de propósito, às vezes até mais humanitário, a empresa que for contratar, ela vai olhar pura e simplesmente o impacto financeiro. Então, tenham isso muito bem estruturado. Fechou isso? Tá redondo? Tá lindo? Aí sim, você bate lá na porta da empresa, naquela que você colocou aqui na sua listinha de B2B, você prospecta, prepara um material bonito, manda, apresenta, agenda uma conversa, e aí sim, prepara para fazer o gol e fechar o negócio. Então, funciona assim, você fazer essa parceria com empresas para levantar recursos, mas antes você precisa deixar o projeto redondo. O recurso é uma consequência. Mais alguém? Como organizar essa parte de finanças para projeto de empreendedorismo em escola? Na verdade, tudo isso que a gente falou funciona para empreendedorismo na escola, tá? Então, é você entender que o seu consumidor, ele pode ser o consumidor final, sendo os alunos que estão ali na escola com você, ou ele pode ser a própria escola. Então, quando a gente fala aqui de business to business, a escola também pode ser esse segundo B aqui, tá? Ou, em outros casos, se a sua solução gera impacto para muitas outras escolas também, não só para a sua, então é um problema que eu vejo na minha escola,
mas eu sei que tem outras também que poderia resolver. Então, talvez a gente pode até posicionar essa solução como uma solução para o governo, para que ele também consiga sanar esse problema em outras escolas também. Então, esqueci a base da pergunta, se puder voltar ela aqui. Mas funciona, tudo isso que a gente falou aqui funciona para vocês usarem com empreendedorismo dentro da escola também. Então, se a gente pegar o Canva para falar de processo, de propósito e negócios, funciona. Tudo que vocês vão usar de fluxo de caixa, entender o que é custo, o que é receita, o que é lucro, também funciona. Então, tudo isso aqui é para empreendedorismo dentro da escola. Evelyn, tem muita pergunta. Olha, eu nem sei te dizer. A gente, sei lá, selecionou aqui mais de 20 perguntas, mas a gente já estourou bastante o tempo, né? Então, vamos tentar responder, gente, todas essas perguntas de vocês. Tem uma programação bem grande, tá? Aí pela frente. E a Evelyn está deixando aí, né? Evelyn, por favor, né? Faz questão aí suas palavras finais, por favor. Imagina, gente, foi um prazer estar com vocês. Espero vê-los novamente, né, e nas próximas etapas, né, de Desafio Liga Jovem. Espero encontrá-los. As dúvidas que eu não consegui responder aqui, quem se sentir à vontade, pode me mandar no direct, ali, @Cleide_Evelyn, do jeitinho que está escrito aqui. Então, pode me mandar ali no direct. Eu já respondi um monte de gente ontem falando sobre design sprint, então vamos falar sobre finanças também. E contem comigo e boa sorte no projeto de vocês. Todo sucesso do mundo. Ai, obrigada, Evelyn. Então, muito obrigada mais uma vez. Queria agradecer. Gente, ela é maravilhosa, né? Palmas, palmas para ela. Ela é incrível. Muito obrigada, Evelyn, por fazer parte dessa jornada incrível. Bom, pessoal, quero agradecer agora demais aos nossos convidados do dia de hoje. Nós já estamos começando a encerrar aqui a nossa live, tá? Mas a gente tem alguns recadinhos ainda antes de finalizar, tá bom, gente? Então, primeiro quero agradecer demais por todo mundo que esteve com a gente no dia 1, hoje também no dia 2, né? Tivemos 4 palestras incríveis. Vamos compartilhar esse material com vocês a partir de segunda-feira na plataforma, mas obrigada aos convidados por compartilharem seus conhecimentos e em favor aqui da galera que quer fazer a diferença no DLJ. Então, conforme prometido, vamos ao sorteio. Quem participou, quem assinou a lista de presença, quem estava aqui, vai poder, então, ganhar o voucher de R$100 que a Cris prometeu ontem, o Cleito prometeu hoje, todo mundo prometendo, e agora, né, depois desse monte de promessa, sou eu que fiquei aqui com a missão de sortear um número para vocês. Então, quem assinou a primeira lista de hoje de manhã vai entrar nesse sorteiozinho aqui. Por favor, produção, pôr na tela aqui minha. Já projetei aqui. Então, a gente teve aqui. Eu vou sortear o número e a partir desse número eu falo aqui o nome e a cidade, estado da pessoa. E a gente vai entrar em contato com vocês durante a semana. Então, vão ser 3 sorteios hoje, tá? Então, vamos lá. Quem ganhou? 1.335. Quem será 1.375? Rodando, 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 rodando. Rodando, 1.335. Chegou. Nicolas Felipe Lima Santos, Sergipe, cidade de Laranjeiras. Muito bom. Então, o Nicolas aqui, a gente vai entrar em contato com você durante a semana, tá bom? Agora, na segunda lista, tô fazendo certinho, produção? Ai, já tô com saudade, vocês são incríveis, eu também. Bom, se a produção tiver algum recado aqui. Agora, vamos à segunda lista, né? Vamos sortear de novo aqui, quem vai sair de 507, rodou. 111, nossa, que número cabalístico, quem será que é o 111? Vamos ver. Domingos Sávio Soares, Fortaleza, Ceará. Então, Domingos, se você tiver aí ainda, se tiver algum amigo dele, do Sávio, provavelmente é o nome que chamam ele, nós vamos entrar em contato com você
para te dar o voucher de R$ 100. E agora a última lista que a gente acabou, né, de quem está assinando agora, né? Eu só consegui pegar de alguns minutinhos atrás, então 1.214. Vamos lá, sortear agora. 39. Então, quem assinou essa lista cedo, hein? Se deu bem? Vamos ver quem foi. Letícia Oliveira, São Paulo, São Caetano do Sul. São Paulo, minha terra, já me chamaram hoje de manhã, né? De super paulista, então Letícia Oliveira, São Caetano do Sul, a gente vai entrar em contato com você e trazer aí esse prêmio para vocês. Então, gente, aqui no Desafio Liga Jovem é assim: você participou da live, assinou a lista de presença. Olha lá, minha cachorra ficou feliz. Assinou a lista de presença, ganha prêmio, tá? R$ 100 em voucher para vocês aproveitarem aí como quiserem. A gente se vê agora na segunda-feira. Não percam, dia 3 da nossa live, métodos de apresentação e como gravar seu pitch. 2 pessoas incríveis, maravilhosas, tá bom? O link a gente manda por WhatsApp, a gente posta no mural da plataforma. Tem o site com o link também, não percam, tá bom, gente? Então, não deixa de assinar a lista de presença. As aulas vão ficar gravadas para vocês assistirem depois. E chegamos ao fim da nossa live, tá joia? Não perca tempo, fique ligado, comece já o seu projeto e presta atenção nos nossos recados sobre as datas de entrega, formatos de entrega, nossas mentorias, nossos plantões, como eu falei. A gente vai ter um momento dedicado para vocês tirarem dúvidas. E se você ainda não fez sua inscrição, ou se você quer pôr alguém na sua equipe, corre www.desafioligasjovem.com.br e prepara sua inscrição, faz seu time, que as inscrições ainda estão abertas até dia 9 de junho, tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui. Obrigada a todos, obrigada meu time, que foi incrível. Nós, pessoas que não aparecem por aqui, que fazem toda a diferença no dia. A gente arrasou, vocês são demais. Obrigada ao time de Libras também aí, que arrasou. Um beijão e bora trabalhar no projeto. Tchau, gente!